Bom dia! Que a paz do Eterno esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu dia, né? Está amanhecendo aí no Brasil. Amanhecendo não, já está. São umas 9 horas da manhã aí no Brasil, aqui já é quase meio-dia. E estamos aqui para mais um estudo, mas como eu não vivo segundo aquilo que eu planejo, mas segundo aquilo que o Eterno coloca, né, na minha vida, na minha frente, é, nós vamos fazer um comentário hoje, tá? Eu não vou ler o segundo capítulo de Jó ainda, porque eu vou explicar para vocês a experiência que eu tive. Antes de ontem, na segunda-feira, que ontem foi terça, hoje é quarta. Na segunda-feira eu tinha um programa para fazer, eu fui no teatro, que eu havia marcado já desde o ano passado. E aí eu fui, e no caminho, eu estava no trem, e comecei a meditar, trem caminhando, né? Eu comecei, são uns 25 minutos de viagem. Nesses 25 minutos o Senhor falou comigo, o tempo todo, meditando sobre Jó. E o Senhor disse, Miriam, tem mais coisa ali que você precisa passar. Sobre o primeiro capítulo. São situações bem práticas. O Senhor disse, tem que ficar bem entendido. E eu falei assim, então, Senhor, o próximo vídeo vai ser falando sobre isso. E aí o Senhor foi me dando, né, as diretrizes dessa a gente vai fazer como uma exegese mais prática. Tá? Quando o Eterno fala, eu não vou falar da primeira parte da primeira parte do capítulo, porque nós já falamos bastante sobre ele, né? Sobre a primeira parte, que é falando sobre Jó, sobre as propriedades de Jó, sobre os filhos, sobre como é que ele fazia, né? Como é que ele, depois do conclave dos irmãos, né? Dos irmãos, o que Jó fazia. A única coisa que tem que deixar claro é que quando o destruidor veio, né? Quando o destruidor veio, ele atingiu tudo as propriedades de Jó, a possessão de Jó, possessão de bens de Jó. E atingiu também a casa do filho mais velho de Jó. A casa dos outros filhos não foi atingida e a casa de Jó também não foi atingida. A mulher de Jó continuou lá, a casa de Jó continuou lá e Jó continuou lá. A única coisa que a gente tem que esclarecer um pouco mais, né, dessa primeira parte. Agora, da segunda parte, que é a parte em que vem a atuação tanto do Eterno, de Adonai, como de Lúcifer. Gente, o Eterno, Adonai, ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que significa que o Eterno já sabia o que Lúcifer andou fazendo. O Eterno já sabia.
O Eterno já sabia que Lúcifer andava de olho em Jó. O Eterno já sabia do que Lúcifer queria fazer. Então, aquele diálogo entre o Eterno e Lúcifer foi uma forma do Eterno dar para Lúcifer a possibilidade de não fazer o mal. Mais uma oportunidade. Quantas o Eterno já deu oportunidade para esse espírito de luz, que deveria ser um espírito de luz e que fez uma opção ao contrário. A gente não sabe porque a eternidade é eterna. Tudo que aconteceu lá, a gente não tem conhecimento nenhum agora. O Eterno, então, na sua grandeza de amor, de piedade, de misericórdia, deu para Lúcifer mais uma oportunidade. Ele tem a oportunidade de estar diante do Eterno. A Bíblia fala, certo dia os filhos de Deus se apresentaram diante de Adonai e Lúcifer veio. O que significa que o Eterno dá para Lúcifer a oportunidade de estar com o Eterno e de pedir perdão por tudo que ele fez. Mas o coração dele está tão deteriorado pela maldade que ele não consegue. O Eterno já sabia que Lúcifer andava andando em volta da Terra. Ele não precisava perguntar. Mas ele perguntou para dar a Lúcifer uma oportunidade. Disse o Senhor Satanás, de onde vens? Eita! E o que ele respondeu? Andando, voando, andando pela terra. O que você anda fazendo andando pela terra, Lúcifer? Espalhando maldade. A sua injustiça, os seus medos. Aliás, essa noite eu tive uma experiência dessas. Eu tive. Se jogou sobre mim na minha cama. E na hora, despertei e disse, Senhor, te repreenda. Eu disse, o Senhor é o meu pastor. Ele me protege. Meu espírito está desperto. Gente, quando foi assim. Sabe quando o sentimento que eu tive no momento, porque eu estava em luta durante a minha experiência, eu já estava lutando contra ele, tentando, mas nada que eu fazia, eu conseguia derrotar aquele espírito maligno. Eu avançava contra ele, mas ele não morria, ele não, porque não é um espírito carnal, ele é um espírito que tudo que você faz não vai destruí-lo. E aí, quando ele percebeu que eu não ia desistir, se jogou como se fosse um balde de água preta, negra, mas era como se fosse uma nuvem. É muito estranho, é como se fosse uma nuvem, mas essa nuvem tem consistência. Ele se jogou em cima de mim. Quando ele se jogou em cima, essa nuvem, essa coisa esquisita, se jogou em cima de mim, na mesma hora eu despertei e clamei ao Senhor. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. É isso que ele faz. Quando o Eterno falou de onde vem, o Eterno estava dizendo, Lúcifer, o que você anda fazendo?
que você anda fazendo por aí, espalhando a sua maldade, espantando, amedrontando os homens? Como ele fez comigo essa noite, mas ele não conseguiu. A primeira coisa que eu fiz quando eu levantei foi vir aqui no meu balcone e fiz a oração dos sacerdotes de Israel. Eu disse: você, espírito maligno que tentou me abafar essa noite, o Senhor tem misericórdia de você. Eu falei: tem uma forma de você se arrepender e ir para a luz, ao invés de ficar nas trevas. Ainda preguei para ele. Gente, é essas experiências que Lúcifer traz de andar e rodear a terra, é isso que ele faz, é espalhando a maldade dele. É isso que o Senhor quer que nós entendamos, estudando o livro de Jó. Acorda, gente, acorda. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne. Quem que foi lá matar os animais? Quem que foi lá roubar os camelos? O inimigo que andando, rodando pela terra, influencia aquelas pessoas que são influenciáveis, que não estão protegidas pelo sangue do Cordeiro, que não têm o temor do eterno. O que naquela época o eterno exigia das pessoas? Que ele fala de Jó? Homem íntegro que temia a Deus? É. Olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Era a única coisa que precisava naquela época, era isso, temer a Deus e desviar do mal. Se a pessoa já fizer isso, já é uma forma, uma fórmula de se proteger contra os ataques de Lúcifer, que, segundo a palavra, anda rondando, dando volta pela terra. De onde vens, Lúcifer? Respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Você acha que ele fez isso aqui? Ele faz isso todo o tempo, todos os dias. Tem 150 mil anos que ele anda fazendo isso aqui na nossa terra, 150 mil anos, então ele conhece tudo. Quantos anos você vive na sua cidade? 50 anos, 60 anos? Você conhece a cidade toda? Não, né? Eu não conheço Londres. Eu estava olhando no mapa outro dia, no mapa dos trens, eu falei assim, nossa, eu nunca fui aqui nessa parte, eu nunca fui nessa outra parte, eu não conheço esse lugar. Eu vivo aqui há 30 anos, eu não conheço Londres toda. Eu só conheço as partes que eu gostaria de ver. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Lúcifer conhece todos os cantos da Terra. Tem 150 mil anos que ele anda rondando aqui atrás de seres humanos. Ele conhece cada cantinho. E ele conhece quem é dele. Ele não ronda quem é dele, porque já é dele. Não precisa ficar rondando. Ele vai rondar nos que não são dele, porque ele quer pegá-los. Lúcifer conhece tudo. Ele sabe como atingir os homens. E a única coisa que nos protege é o sangue que foi vertido no Calvário. É a fé, é a confiança, a esperança, é o temor do Senhor, é se desviar do mal. É a única coisa que nos protege. Aí você fala, Miriam, mas parece um filme de terror. E é! A bênção que o Eterno deu para nós é que a gente não enxerga. Alguns têm uma noção. Eu tenho uma noçãozinha pequenininha, ainda bem que eu não vejo tudo. Quando eu experimento essas coisas que aconteceu hoje comigo, por exemplo, essa noite nessa cama aqui, ai, se não fosse o amor, e se não fosse a confiança que eu tenho no Senhor, eu estava apavorada.
mas eu confio. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ah, eu sei em quem tenho crido. Graças a Deus, louvado seja, bendito seja o eterno Baruch Hashem. Então, voltando para aqui, aí o Senhor já sabia que ele andava de olho em Jó, mas mesmo assim o Senhor perguntou. Deus foi justamente na ponte, o eterno Adonai foi no ponto certo do coração de Lúcifer. Você viu meu servo Jó? O Eterno sabia que ele estava de olho em Jó. Por isso que o Eterno falou. Você viu meu servo Jó? Pois é. Homem íntegro, justo, se desvia do mal. E aí, a inveja que Lúcifer tem dos filhos do Eterno, dos filhos de Adonai, a inveja dele falou muito alto. Ah, mas você também, né? Você também fica abençoando ele? Conversa de invejoso. É, conversa de invejoso. Se eu também abençoo ele, né? Tudo que ele põe a mão prospera. Como é que ele não vai te adorar? Como é que ele não vai te respeitar e te amar? Tira dele tudo. Agora, uma coisa que nós temos que perceber aqui, gente, é que o Eterno é onisciente, onipotente, onipresente, mas Lúcifer não é. Ai, Lúcifer caiu. Sabe por quê? Porque o Senhor já sabia o que Lúcifer ia fazer. Mas o Senhor já tinha preparado um escape para Jó. Entendeu? Jó, Jó, Jó pôde descansar no Eterno, porque Jó confiava no Eterno. Agora, Lúcifer não sabia os planos que o Eterno tinha para Jó. Ele não tinha como saber, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Por isso que ele precisa dos capanguinhas dele para contar para ele o que está acontecendo. Agora o Senhor sabia o que Lúcifer ia fazer. E o Senhor já tinha preparado um escape. Lúcifer não sabia que o Eterno tinha um plano para tudo isso. Que Lúcifer só estava sendo usado para nos dar hoje e durante todos esses séculos depois, um exemplo de que o Eterno cuida. O Eterno sabe que Lúcifer não sabe nada, que ele não tem conhecimento de nada, mas o Senhor tem conhecimento de todas as coisas. Confia no Senhor e espera nele. Não foi isso que o profeta disse? Confia no Senhor e espera nele, e ele tudo faz. Caiu, perdeu o seu emprego, chora ali, passa um dia chorando. Jó passou, com certeza. Eu preciso de 3 dias. Eu, Miriam, preciso de 3 dias. Quando eu levo uma pancada, para chorar ali, reclamar ali, né, ficar triste. Mas no 3º dia eu levanto. Aí ninguém me segura. Eu preciso de 3. Eu tenho uma amiguinha ontem que eu estava falando para ela, porque ela está passando por um momento muito difícil. Aí eu disse, eu preciso de 3 dias para me levantar. Ela falou, não, Miriam, eu precisaria de 10, mas eu não tenho 10, não. Tem que levantar amanhã mesmo. É, mas Jó podia confiar. Agora, Lúcifer, se Lúcifer soubesse o que o Eterno tinha planejado, Lúcifer não tinha feito o que ele fez. Não tinha. Mas como ele não conhece, ele não sabe nada, ele não sabe o que está na cabecinha do Eterno, o que o Eterno está planejando, por isso que ele fica desesperado, gente.
O desespero de Lúcifer, ele não saber o que o Eterno está planejando. E aí ele cai nas armadilhas do Eterno de Adonai. E foi o que aconteceu aqui. Aí Lúcifer saiu contente da vida, porque ele ia poder tocar em Jó. Ajuntou tudo, como vocês viram. Derrubou, jogou tudo por ar, perdeu tudo. Aí ele pensou, agora bem assim, o que Jó vai fazer? Ah, o que Jó fez? Quando o último terminou de chegar e falou, seus filhos morreram, ele rasgou as suas vestes, rapou a cabeça, deitou no chão e disse, o que Jó disse? Ah, vamos lá? Nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá retornarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eita! Ah, você imagina como é que Lúcifer ficou? Tava, gente, vocês imagina essa cena. Todos os demônios que trabalharam para acabar com Jó, tudo em cima da casa de Jó, esperando a reação. Todo mundo, inclusive Lúcifer. Todo mundo lá em cima, assim, ó. Sabe aquela camada, devia ser uma nuvem preta, assim, em cima da casa de Jó. Milhões deles. Porque olha, 5.000 camelos. Não, como que é? Ele tinha 7.000 ovelhas. São 7.000 demônios. 3.000 camelos. Aí já são 10.000. 500 jumentas. Mais 500. E aí o resto que virou fogo, que virou vento para destruir a casa do rapaz. Você imagina quantos estavam em cima ali, voando, todo mundo. Imagina que nesse céu ia caber milhões deles. Tudo em cima, esperando para ver. Ah, agora sim, vamos lá, Jó, vamos lá. Nós tiramos tudo de você e agora? Você imagina a decepção, todos eles saem de fininho assim, porque Lúcifer olhou para todo mundo e falou, não é possível. Nós fizemos tudo e o homem ainda está lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, deve ter sido uma decepção. E Lúcifer saiu com a cambada dele, gritando, berrando. Eu já tive essa experiência também, de um espírito chegar e tentar acabar comigo, mas ele não conseguiu porque o Senhor me deu um escape ali, força. Gente, foi uma experiência esquisita, muito estranha. Esse espírito veio e ele tinha, os dedos dele tinham ganchos. Ele pegou aqui na minha mão, enfiou o gancho dele na minha mão. Aí eu pedi para uma pessoa que estava junto, na minha experiência espiritual, corta. E ela cortou. Ela cortou para aquele gancho sair, porque não tinha como sair. Quando ela cortou, ele saiu correndo, gritando. E eu ainda saí à tarde gritando, evangelizando ele. São experiências que o Eterno me dá no mundo espiritual dessa forma, gente. São experiências muito... Se eu não tivesse o contato direto, eu ia me assustar. Mas são experiências, assim, muito fortes do mundo espiritual. Mas olha aqui, nossa, me arrepia, sabe? De falar com vocês sobre isso, mas é verdade. Muitas outras em que o Senhor me livrou de situações, de me tirar assim de situações. Gente, mas cada experiência que eu tenho aqui é uma loucura. O Senhor me livrar, me tirar assim, ó. Que eles queriam me pegar, os demônios queriam me pegar. É. E agora você imagina esses aqui. Se esse, um que tentou me pegar e não conseguiu, ele saiu gritando,
Ele saiu gritando, gente, e o grito era horrível. E ele foi se desfazendo, sabe? Eu sei por que que eles têm essa coisa, porque quando eles vão para uma missão e eles falham, eles são punidos, né? Por isso que é o grito de pavor deles. E agora você imagina o grito de pavor desses daqui, porque eles fizeram tudo e foi inútil, foi uma derrota, foi uma derrota. Agora vamos para o lado prático dessa história, dessa última parte aqui. Entre a primeira demanda contra a vida de Jó aconteceu e a segunda demanda teve um período de tempo. Não foi uma coisa que aconteceu hoje e amanhã acontece a outra, não. Teve um período de tempo. Teve um período em que Jó se preparou, Jó passou os 3 dias de desespero, depois ele teve que enterrar os filhos, ele teve que ver o que aconteceu, ver o prejuízo dele, porque o Jó era um homem forte, ele devia ter nessa época uns 50 anos, gente. Então ele era um homem experimentado, um homem inteligente, um homem que havia já vencido na vida. Então ele olhou para aquela situação, ele chorou, amargurou, ficou um tempo, né, de luto, mas ele teve que levantar e ver o prejuízo. Ele ainda tinha a casa dele, ele ainda tinha a esposa dele. Então ele, por certo, levantou e pensou: eu vou ter que começar tudo de novo. Aí é que veio a segunda parte. Então, entre o primeiro capítulo de Jó e o segundo capítulo de Jó, tem um período entre a primeira aparição de Lúcifer diante do Eterno para a segunda aparição, para a segunda presença de Lúcifer. O que significa que muitas vezes, durante essas cerimônias espirituais que existem lá em cima, Lúcifer vem diante de Adonai para dar conta daquilo que ele anda fazendo. Põe o seu joelho no pó, peça a proteção do Eterno sobre a sua vida, porque como a palavra diz aqui, Lúcifer não perde tempo. Lúcifer também não dorme, ele não precisa de dormir, então ele tem todo o tempo, todo para andar rondando em volta da terra, procurando a quem possa plagar. Lembra do sangue nos portais? Existe o sangue do cordeiro no portal da sua casa para impedir que o destruidor entre? Está vendo como uma coisa liga com a outra, gente? Lúcifer anda rondando. Mas se a sua casa, se a sua vida tem a marca na testa, lembra de Jeremias? Ezequiel também. Ezequiel que viu aquele escrivão que andava com um livrinho na mão e marcando aqueles que eram para serem salvos, que o destruidor não poderia tocar. Tem você a marca que hoje é o sangue que foi vertido no Calvário por você. Tem a marca de Jesus. Tem a marca de Jesus na sua testa. Só assim você se livra desse rondador, que não tem o que fazer na vida dele a não ser rondar a terra e prejudicar aqueles que não são dele, aqueles que pertencem ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esse adendo que essa meditação que foi feita em cima desse primeiro capítulo possa entrar no seu coração. Tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a paz eterna seja sobre a sua vida. Que Adonai te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.